Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre circunferências e hoje, nesta aula, nós iremos abordar posições relativas entre circunferências e, de acordo com o que foi exposto, nós iremos resolver alguns exercícios e vamos ver os casos entre circunferências. Bem, posições relativas entre circunferências. Quando as circunferências são tangentes externamente, a distância d dos centros é igual à soma dos raios. Bem, como vocês podem notar aqui, eu tenho aqui o raio da circunferência C1 e o raio da circunferência C2. Se somarmos estes dois segmentos aqui, esses dois raios, nós conseguimos ver que é igualmente, o tamanho dessa distância aqui entre os centros, certo? Então, desta forma, é tangente externamente. Quando as circunferências são tangentes internamente, a distância d é igual ao módulo da diferença dos seus raios. Observa aqui, se nós partimos aqui da circunferência aqui que está na cor vermelha, C1, certo? Partindo da origem dela e formos até a borda dela aqui, claramente nós podemos ver que é a soma do raio da circunferência menor, que está internamente a ela, mais esse pedacinho aqui, E é justamente esse pedacinho aqui que é a distância entre os seus centros, entre o centro da circunferência C1 e o centro da circunferência C2, certo? Então, se nós fizermos o módulo da diferença, certo? Desses dois raios, obteremos exatamente a distância entre a origem da circunferência C1 e a origem da circunferência C2. Quando a circunferência é secante, certo, pessoal? Bem, a distância entre os centros da circunferência é maior que o módulo da diferença entre os seus raios, tá? Porém, a distância é menor que a soma dos raios. Observem que se eu somar esse raio 1 com esse raio 2 aqui de cor azul, certo? Com certeza ele vai ser maior do que esse segmento aqui. Porém, se nós fizermos a diferença aqui, do raio da circunferência aqui C2 e a diferença da circunferência C1, certo? Nós podemos observar também que essa diferença será menor do que a distância, porque veja bem, ela vai até aqui, certo? E esse vai até aqui. Então, se nós tirarmos esse pedaço aqui, certo? Com certeza vai ser menor, ok? Quando a circunferência é externa, significa que a soma dos raios vai ser menor que a distância. Observe que o raio 1 vai até aqui, certo? E o raio 2 vem até aqui. Ou seja, tem esse espaço aqui, certo? Entre as circunferências, tá? Que podemos notar que é justamente o que torna essa distância entre os centros maior do que a soma dos raios, certo? Então, quando elas forem externas, a distância é maior do que a soma dos seus raios. Quando as circunferências são internas e os seus centros não são congruentes, não estão sobrepostos, a distância da origem da circunferência C1 e da origem da circunferência C2, ou melhor, do centro da circunferência C1 e do centro da circunferência C2 é menor que a diferença dos raios. Observem aqui, essa aqui é a distância. Ou seja, se nós pegarmos o raio da circunferência maior e subtrairmos o raio da circunferência menor, a diferença entre os dois o módulo da diferença deles dois ainda será maior do que essa distância. Quando as circunferências são internas e os seus centros são congruentes ou sobrepostos, claramente não haverá distância, já que eles são um sobre o outro, então essa distância é zero. Para determinar a posição relativa entre circunferências,
precisamos de dois parâmetros, os raios e a distância entre os seus centros, tá? Bem, ao somar ou subtrair o raio 1 e o raio 2, tá? Tem aqui, observe e compare com a distância entre os centros, tá? Ou seja, quando você encontrar, ou se a questão já lhe der, o raio da circunferência e o outro raio da outra circunferência em questão, você realiza a subtração ou a adição ou coloca nas desigualdades, tá? E então você compara com a distância, porque sempre está relacionado, né? Entre a relação entre circunferência, a distância entre elas, sempre está relacionado com o raio e a distância entre os seus centros, ok? Então, precisamos justamente por isso, dos raios e dos seus centros, tá? Da distância dos centros. Para encontrar a distância, né, entre os centros, utilize a equação da distância entre dois pontos, tá? Que está sendo colocada aqui para vocês observarem. Bem, então vamos a um exercício, ok? Resolução aqui, né? Determine a posição relativa entre a circunferência lambda x menos 3 ao quadrado mais y mais 5 ao quadrado igual a 36. E a circunferência de equação. Temos aqui a equação da circunferência do item A. X ao quadrado menos 4x mais y ao quadrado mais 10y mais 4 igual a 0. Tá? Essa aqui é a equação geral da circunferência, ok, pessoal? Para nós trabalharmos, certo? A relação entre duas circunferências, nós precisamos, ou pelo menos é melhor para observarmos o seu centro e os seus raios, e assim fazer a comparação e observar se ela é interna, externa, tangente ou não, internamente ou tangente externamente, certo? É bem melhor quando você colocar ela a equação na forma reduzida, que você consegue observar bem mais rápido isto. Então observe aqui. Tem x ao quadrado menos 4x mais y ao quadrado mais 10y menos 4 igual a 0. X ao quadrado menos 4x mais y ao quadrado mais 10y mais 4 igual a 0. Então, pessoal, vocês podem fazer completando quadrado, certo? Se vocês preferirem assim, ou então você pode fazer logo usando o macete, tá? Onde você simplesmente divide o valor aqui por 2, tá? Abre parênteses e coloca x menos o valor que você dividiu aqui por 2 e eleva ao quadrado, mais temos aqui y ao quadrado mais 10. Então se divide esse 10 aqui por 2 e ficamos com 5 ao quadrado. Posteriormente a isso, você eleva ao quadrado este valor, tá? E no caso aqui é menos 2. Menos 2 ao quadrado é 4. Então você coloca aqui mais 4. E o 5 ao quadrado é igual a 25. Então você coloca aqui mais 25. Tá? Então x menos 2 ao quadrado mais y mais 2 mais 5 ao quadrado é igual a 25. Pronto, pessoal, aqui nós já temos a equação reduzida da circunferência. Então agora já podemos identificar o seu centro, que é menos 2 e 5, certo? Tem aqui ó, menos 2 e 5, que é o centro da circunferência. Então o raio da circunferência, como aqui está ao quadrado, pessoal, basta nós colocarmos aqui r ao quadrado igual a 25. Então r será igual a raiz quadrada de 25, logo o r, o raio da circunferência, será igual a 5, certo? Então o raio dessa circunferência aqui, dada, é 5. E o raio da circunferência lambda é igual a r ao quadrado igual a 36. R será igual então a raiz quadrada de 36. R é igual a 6, porque a raiz quadrada de 36 é 6. Muito bem, pessoal. Então já temos dois raios e temos os centros, certo? Bem, o centro da circunferência lambda é menos 3 e 5. Da circunferência que eu coloquei aqui de epsilon é menos 2 e 5, ok?
Então, pessoal, agora nós utilizamos a fórmula da distância entre dois pontos e substituímos esses valores aqui, ó, dos centros das duas circunferências. Primeiro aqui eu coloquei 3, certo? Menos 2 elevado ao quadrado, mais menos 5 mais 5, certo? Ao quadrado, ok? Então, simplesmente você substitui, né, aqui esses valores das coordenadas do centro de cada uma das circunferências. A distância do centro das circunferências em questão será igual. Se eu tenho 5 e tiro 5, fico com 0. 0 ao quadrado é 0. 3 menos 2 ao quadrado vai ser então 1 ao quadrado. E 1 ao quadrado é 1. E a raiz quadrada de 1 é 1. Logo, a distância, certo, entre a origem da circunferência lambda e o centro da circunferência epsilon será igual a 1. Vejam, pessoal, que isso é justamente se nós fizermos a diferença entre esses dois raios. Logo, o caso em quando isso ocorre é justamente quando a circunferência é tangente internamente, que é o módulo da diferença entre os raios é igual à distância dos seus centros. Bem, aí temos outro exemplo aqui, que nós vamos utilizar a mesma circunferência, né? Só que vamos comparar ela com outra circunferência diferente. Temos aqui, determine a posição relativa entre a circunferência lambda e a circunferência de equação x ao quadrado menos 8x mais y ao quadrado mais 6y mais 24 igual a 0. Novamente, pessoal, nós vamos colocar ela na forma reduzida, tá? E na forma reduzida, ela tem este formato aqui, tá? X menos 4y ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado. Tudo isso vai ser igual a menos 24 mais 16 mais 9, tá? Esse 24 aqui é o que estava aqui, eu passei para o lado direito subtraindo. O 16 é de menos 4 ao quadrado, que vai ser 16, e o 9 é de 3 ao quadrado, que vai ser 9. Somando isto aqui, certo? Nós obtemos, então, 25, 16 mais 9, 25, e 25 menos 24 vai ser 1. Logo, o raio da nossa circunferência, pessoal, que está aqui, será igual a 1, certo? E os centros da circunferência será 4 e menos 3, tá? Fazemos o jogo de sinal. O raio da circunferência lambda, como nós já tínhamos observado anteriormente, o raio da circunferência lambda é 6. Então, utilizamos novamente a fórmula da distância entre pontos e aplicamos utilizando as coordenadas dos centros da circunferência, onde vamos ter 3 menos 4 ao quadrado mais menos 3 mais 5 ao quadrado. Isso vai ser igual a 3 menos 4 dá menos 1, tá, pessoal? Mas isso não vai fazer diferença, porque ele está ao quadrado aqui neste caso, tá? Mais menos 3 mais 5 vai dar 2. Então, 2 ao quadrado, 4. Aqui era para ser menos 1, então menos 1 ao quadrado seria 1 também. Então, raiz quadrada de 1 mais 4 é igual a raiz quadrada de 5. Então, a distância dos centros da circunferência é igual a 5. Tá? Então, pessoal, agora nós observamos que a distância, certo, da circunferência, dos centros da circunferência, né, a distância entre os centros da circunferência é menor do que a diferença entre os raios, certo? Porque a raiz de 5 claramente é menor do que 5, porque 6 menos 1 é 5. Logo, elas são internas. Bons estudos, pessoal. Até a próxima aula. Tá bom?